Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quinta-feira, 8 de dezembro. Agora na Espanha são 11 horas e 57 minutos, no Brasil 7h57 da manhã. Aqui no gráfico diário, a BTC está ameaçando perder a mediana do canal de Keltner, mas ela está sendo sustentada pelo suporte representado pela base da nuvem na projeção. Então é improvável que a gente perca. Na verdade, a gente provavelmente está desenhando o bico de uma figura triangular, porque todos os fundos estão ascendentes, também os topos estão descendentes. É bem provável que a gente entre no final de semana formando aqui a cunha de uma figura triangular. No semanal, a gente segue com o nosso candle comprador, em que pese o corpo real dele ter ficado reduzido à metade. Estava com um corpo real que era o dobro do que está agora. Ficou muito estreito, está quase virando um candle vendedor, mas ainda segue como um candle comprador. Eu estava olhando o gráfico do DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas. É o dólar norte-americano contra libras esterlinas, contra francos suíços, e ele segue em queda aqui no semanal. Só deve parar mesmo nesse patamar desses topos aqui, ó, na altura de 100, 101, podendo bater até 99. O DXY guarda uma relação de movimentação de inversão com a BTC. Normalmente, quando ele cai, a BTC sobe, só que o crash da FTX criou um certo descompasso. Mas através do DXY a gente pode meio que medir a febre da BTC. Na banda de VWAP mensal, a gente desenhou um corpo real aqui vendedor que está estressando nesse momento a lower. Mas a banda é justamente para a gente trabalhar dentro da banda. É improvável que a gente perca esse fundo aqui de 7 de dezembro, onde a gente bateu 16.678. O mais provável é que a gente siga desenhando aqui uma figura triangular aqui para poder depois se decidir por uma explosão ascendente ou descendente. Muito provavelmente ascendente, porque em todos os outros indicadores a BTC não tem mais para onde cair, principalmente no semanal, em que o RSI estocástico está aqui encostado no zero. No intraday, deixa eu botar a BTC aqui no intraday, tá um reloginho, tá bom de trade hoje. Ontem todos os sinais fecharam no lucro, a BTC tá batendo na lower, voltando para VWAP, batendo na upper, voltando para VWAP, batendo na lower, voltando para VWAP. Tá muito bom para trade hoje. Tá formando uma régua, um reloginho. E na seara fática, promotores de Nova York estão investigando uma conexão entre Sam Bankman-Fried e o colapso da Terra Luna UST. Para quem não sabe, a Luna UST era uma stable, era a Terraform Labs criou uma stablecoin 100% algorítmica colateralizado no token nativo Luna. Ou seja, quando havia despejo de Luna, o sistema automaticamente fazia arbitragem e mantinha a UST no patamar de $1. E o contrário também acontecia. Quando havia despejo de UST, os bolts de arbitragem rapidamente faziam valorizar o token Luna. Mas o fato é que essa sistemática de copo cheio, copo vazio, vamos colocar assim, acabou sofrendo um ataque. E agora promotores de Nova York encontraram um elo entre o colapso da Terra Luna UST e a sua stablecoin 100% algorítmica, a UST, e Sam Bankman-Fried. Se isso realmente for verdade, é bizarro, porque foi o crash da Luna UST que causou o crash da Voyager, que causou o crash da Celsius Network, que depois causou o crash da Three Arrow Capital, em que a Alameda Research, o braço de investimento da FTX, estava exposta, ou seja, que tinha exposição da Alameda Research, comandada pela Caroline Ellison, e que acabou causando o crash da FTX. Ou seja, se realmente o Sam Bankman-Fried está envolvido no ataque à sistemática da stablecoin algorítmica UST, da Terraform Labs, que criou a Luna UST, ele, na verdade, ele se autodestruiu. E a Caroline Ellison, que tinha uma grande exposição a empresas que sofreram com o efeito dominó do crash Luna UST, agora documentos revelam que ela ficava dando entrevista, ensinando como fazer trade, mas ela tinha uma posição long e aberta e um saldo negativo de menos 1,3
bilhão de dólares em maio de 2022. Tem até um vídeo dela no YouTube, ela ensinando a fazer trade, mas ela, pessoalmente, na conta dela na FTX, tinha uma operação aberta, negativada, em 1,3 bilhão de dólares. Ou seja, ela era uma trader suicida. Ela simplesmente aumentava a posição long dela e o mercado continuava caindo. Ela aumentava a posição long, o mercado continuava caindo e ela ficou com um saldo negativo de menos 1,3 bi. Com certeza ela não tinha garantia para esse nível de margem negativada, ela estava operando ali via sistema, mas automaticamente ela já tinha quebrado a FTX antes da FTX quebrar de fato. Ou seja, tudo isso é muitíssimo bizarro, para dizer o mínimo. E o orçamento de guerra de Putin não será afetado pelo teto de preço do petróleo. O fato é que o teto imposto pela Europa Ocidental, pela zona do euro, em 60 dólares o barril, é muito próximo da cotação atual do petróleo. Vamos ver quanto está o barril de petróleo agora nesse momento. Nesse momento, um barril de petróleo está 77 dólares e 67 centavos. 77,68. Ou seja, está muito próximo. Então o Putin e o Kremlin avisaram que não vai alterar em nada esse cartel de compradores. E Kiev inicia o inverno mais duro. Agora nessa temporada, em dezembro, começa a ficar muito duro o inverno lá em Kiev, numa verdadeira escuridão, sem energia, com cortes no abastecimento de água, que precisa de energia para não chegar congelada nas residências e nas unidades industriais. Ou seja, tudo isso é bizarro, essa crise humanitária vai escalando em termos de gravidade e agora um bombardeio que aconteceu nas últimas horas teve um número de mortos inicialmente confirmado e que acabou aumentando, subiu para pelo menos 10 o número de mortos na cidade de Kurakov. E o Zelensky, o presidente ucraniano, avisou que é inaceitável que as forças russas alvejassem um mercado utilizado por civis. Ou seja, gente, essa guerra tá caminhando e tá com uma certa fragrância de que vai escalar para algo mais sério. Talvez por isso o mercado tenha virado humor. Nesse momento, Nasdaq tá ali no nível da estabilidade, a BTC também tá no nível da estabilidade, menos 0,07. O mercado começou a semana de mau humor, talvez porque rumores de que o Kremlin poderia fazer uso do artefato nuclear. Vamos ver se essa guerra não escala para níveis mais graves. Esperamos sinceramente que isso acabe logo. E enfim, a BTC segue resiliente, mesmo nesse cenário apocalíptico. O nosso gráfico aqui no semanal segue com um corpo real comprador. Seria preciso perder basicamente 17.500 para a gente desenhar um corpo real vendedor aqui no semanal. Então segue a nossa pernada em direção à média móvel de 200 períodos, que tá lá em 24.121. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.